Parou. E aí, boa noite. Tudo bem com você? Quinta-feira, 20 horas. Tudo bem? Encontro marcado conosco. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bom? Estamos começando mais uma Blitz Conjugal. É isso aí. Blitz Conjugal. É aquele programa de toda sexta-feira, né? Agora passou a ser quinta-feira. Aqueles temas meio que polêmicos sobre a vida 2, né? Mas aí a gente procura descomplicar, a gente procura tirar a polêmica. Eu sou o pastor José Luiz. Eu sou a missionária Cássia. E a gente faz parte do Ministério Vida e Paz, Assembleia de Deus Ministério Vida e Paz, uma igreja unindo famílias. E ela fica localizada em Irajá, na rua Licínio Barcelos, número 129. E a gente se reúne ali no domingo às 18h30, onde a gente celebra o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E às quartas-feiras às 19h30. Faça uma visita a gente. Tudo bem? Chegue lá na rua Licínio Barcelos, número 129. É bem perto, é bem rápido, é bem fácil. E o tema da Blitz Conjugal de hoje, né? Para não deixar a polêmica de lado, é o quê? Casamentos em crise. Quando começa a crise, quando a gente começa a sinalizar a crise, quando a gente começa a verificar a crise, até porque a crise não acontece de uma hora para outra, né? Ela vem dando sinais, nós vamos falar isso na live, ela vem dando sinais. Já estamos aí dentro da live, né? já com esse assunto, porque o tema ele é muito precioso, né? Assim, para ser tratado, né? Mas essa noite nós vamos estar falando só de crise. Só de crises, a gente deixar bem claro que a live de hoje a gente vai estar apontando, né? Assim, alguns fatores, alguns sintomas da crise. E a gente não vai falar sobre como tratar a crise. Por quê? Porque o programa da semana que vem é bem dizer a parte 2. É a solução para a crise no casamento, né? Então, assim, você que está nos assistindo hoje pode até pensar que vai ficar no vácuo. Mas eles só sinalizaram as crises, não falaram de mais nada. É porque tem a parte 2, tem o programa da semana que vem. Beleza? Na próxima semana nós vamos entender um pouquinho de como não deixar o seu casamento parar, seu casamento acabar, seu casamento morrer. Como solucionar as crises, né? E a gente vai estar falando sobre isso na semana que vem. E assim, a gente baseia toda a nossa conversa, né? Todo o nosso bate-papo, essa live, todas as lives que a gente publicou, você está vendo aí, a gente tem aí publicado no canal, no Facebook, na página da Blitz Conjugal. Nós temos um canal no YouTube também denominado Blitz Conjugal. Você joga lá naquela lupinha, né? Você bota lá Blitz Conjugal que você vai ver todas as lives que nós fizemos, todos os temas, todos os assuntos. E se você entrar lá no nosso canal, deixe seu like. Se inscreve, deixa um comentário, isso ajuda a gente pra caramba. É importante a gente saber, né? Como é que você está recebendo isso tudo, tá bom? E vocês sabem que a gente baseia sempre, né, o nosso foco na palavra de Deus, né? Ela é a nossa regra de fé e conduta. Então, o texto que a gente separou para a gente estar argumentando, né, em cima desse assunto, casamento sem crise, encontra-se lá no livro de Provérbios. Sabedoria, né? Provérbios, capítulo de número 18, versículo 22. Você pode até achar que é uma contradição, mas o que está escrito aqui é uma realidade. E assim, é uma força para que você não entre em crise, né? Diz assim a palavra do Senhor: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Olha que maravilha, hein? Recebeu o quê? Uma bênção do Senhor. É bênção. É bênção, gente boa. É bênção, meu amigo. Você que tem aí a sua esposa. É muita bênção. Você que tem aí sua costelinha aí, ó. Glorifica a Deus porque isso é bênção. Amém? Então assim, ó, Provérbio 18, 22 diz que quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor, né? E assim, a gente quer começar esse bate-papo da seguinte forma, né? Embora a gente saiba que, segundo a palavra de Deus, né, a gente entende que o casamento é para uma vida toda, né? Quando você entra, né? Quando você entra
na vida conjugal, na vida a dois, né? De certa forma, a gente entende que, de certa forma, é um risco. Por que é um risco? Porque quando nós casamos, né, você pode estar ali apaixonado, você pode estar apaixonada, mas quando você se casa, você não pode ter aquela certeza de bater o martelo que vai dar certo. Pô, vai dar certo. Lógico que a gente vai fazer de tudo, né, voluntariamente, porque os erros muitas das vezes acontecem involuntariamente, porque a nossa dureza de coração também insiste nos erros, mas lógico que você vai fazer de tudo para que dê certo, mas você não pode assim dizer, né, assinar que vai dar certo. De certa forma é um risco, né? Então assim, a gente espera, lógico, né, que dê certo, né? E a gente contribui gradativamente para que isso dê certo, para que tudo dê certo. Por quê? Porque você casou com a pessoa, você ama. Você me ama? Amo. Então, eu também te amo. Então, se eu casei com ela, é porque eu a amo. Se ela casou comigo, é porque ela me ama. Então, assim, a gente vai fazer de tudo para que isso dê certo. E enquanto houver amor, vale a pena. Vale a pena investir, vale a pena tentar. Casamento. Até quando eu vou além, até quando termina o amor, eu acho que vale a pena, porque foi Deus que uniu, e a Bíblia não. O sacerdote lá fala que aquilo que a Bíblia também fala, né? Aquilo que Deus uniu não separa o homem. E assim, porque o amor, ele é um incentivo, né? Ele é um presente para você insistir, você continuar, você lutar, você pedir ao Senhor para restaurar o seu casamento. Então, o amor entra aí com a injeção, né, de ânimo, né, para que você não desista, né, uma injeção assim na veia mesmo, para que você não venha desistir do seu casamento. Porque quando os dois não amam, né, quando morreu o amor da parte dos dois, normalmente aí vai pro divórcio, né? Mas a gente não vai estar falando de divórcio aqui, a gente vai estar falando de crises que muitas das vezes levam ao divórcio. Então, se um ama, né, se um dos cônjuges ama, vai lutar, com certeza vai lutar. Com certeza. Um querendo, né, dois não brigam, porque vai ter aquele interesse de não perder aquela pessoa, que sabe que aquela pessoa é importante para ele ou para ela. E é por aí. E casamento não é um negócio, né, que você entra em sociedade com alguém, parceria com alguém. Na realidade, apesar de ser duas pessoas. Na realidade é uma sociedade, é uma parceria, mas não é do jeito que você está. É um negócio também é um negócio, né? Porque são em comum acordo. Sim, isso aí. Isso aí. Se Ambas as partes têm que concordar. Mas não é um negócio assim, de interesses financeiros, né? Porque aí não seria mais casamento, seria interesse, né? Não teria o amor, né? Faltaria o amor, porque ninguém entra de sócio na empresa com alguém em parceria porque ama, né? Porque visa um bem comum. Visa um bem comum, visa um interesse, isso aí, visa ter lucros, é isso aí. Casamento não é isso. Casamento é um presente de Deus, né? E segundo a Bíblia, nós devemos orar pelo nosso casamento. E se não orar pelo casamento, fica difícil, porque se nós ficarmos um dia sem orar pelo nosso relacionamento conjugal, não vai dar certo. Porque tem muitas coisas contras, né, no dia a dia. Então, a oração é super importante no casamento, né? Para que o casamento seja, tenha um suporte de Deus, né? Seja regado, né, pela presença de Deus. Então, você falou sobre as vertentes do amor, né? E eu quero acrescentar uma vertente que o amor, ele envolve riscos. Quando você ama, você corre riscos, né? Porque o amor, ele envolve risco. Sim. O risco que você pode correr de você amar e não ser correspondido, né? O risco que você pode correr é você se entregar mais do que o teu parceiro, mas o fato é que o amor envolve risco. E o foco da nossa conversa de hoje, né, Casamentos em Crise, é o seguinte: será que meu casamento está correndo risco? Será que meu casamento está em risco? Será que meu casamento está em crise?
Será que as coisas entre nós estão ruins e eu penso que estão boas? Que está tudo normal? Então, assim, a gente pode fazer essas perguntas e identificar se realmente a crise está começando a surgir no meio do nosso relacionamento. Porque a gente precisa entender, como eu falei no início do programa, o relacionamento ele não acaba de repente. Você fez assim, ó, acabou. Não, pelo contrário. Ele não termina de uma hora para outra, né? Ninguém vai dormir, eu vou dormir te amando e amanheço o dia te odiando. Não existe isso, né? O cônjuge vai dormir amando o outro, né? E no dia seguinte acorda dizendo que não ama mais. Não é por aí. Todo relacionamento ele vai acabando gradativamente. Ele vai dando sinais, né? Ele vai dando sinais que está ruim. Ele vai dando pistas que está em crise, né? E como é que você descobre essas pistas? Como é que você começa a identificar essas pistas, né? A gente traçou aqui alguns focos, né? E para você faça uma autoavaliação, você juntamente com o seu cônjuge, ou você sozinho, você sozinha, né? Como descobrir que o nosso casamento está entrando em crise? Né? Como é que eu descubro essas pistas? Como que eu descubro como que a gente vai descobrindo esses sinais? O primeiro sinal é algo muito importante. É a perda da comunicação, da conexão emocional, né? A perda da conexão emocional. Porque quando nós somos recém-casados, praticamente um vive em prol do outro. Eu vivo para te agradar, você vive para me agradar, né? Às vezes a gente até se anula para agradar o outro, para agradar o cônjuge, né? Então, assim, tudo que dá sentido à nossa vida está no outro, né? Há um interesse. Há, sim, aquela coisa, né, maravilhosa é como o primeiro amor, né? Quando você conhece o Senhor Jesus, é o primeiro amor. Tudo é novo, tudo é novidade e tal. Você não pode fazer com que vire rotina, né? Então, assim, quando você é recém-casado, tudo gira em torno do outro. Você faz tudo para agradar o outro, né? Você sai do trabalho mais cedo, né? Vai para casa direto para ficar com seu cônjuge. E assim, quando você perde essa conexão emocional, né? Quando nós perdemos a conexão emocional, nós mudamos o foco. A gente sai do trabalho, ao invés de ir direto para casa, a gente sempre arranja um subterfúgio. Até a igreja é subterfúgio. A gente passa na igreja, mesmo que não seja dia de culto, você vai lá conversar com o pastor, você marca com seus amigos para ficar conversando e a última coisa que você quer é ir para sua casa e estar com seu cônjuge. Rola aquele distanciamento. Né? Insatisfação, não quer mais estar do lado do outro, né? Não sente mais vontade de estar do lado do outro. Você não perdeu o prazer, né? Não quer mais estar perto, não é mais interessante. Perdeu o prazer de estar com ele ou com ela, né? Esse sinal é importante que possamos enxergar, ver esse sinal a tempo, porque muitas das vezes, né, o casamento ele vem dando esses sinais, né, da crise, e nós não enxergamos, nós não vemos, né? Aí mais lá atrás, mais lá na frente, nós vamos entender que o casamento, ele foi, né, aquela luzinha, né? Ele sinalizou. Essa perda de conexão, né, emocional é um sinal. Porque assim, você não sente mais aquele prazer de estar do lado da tua esposa, do teu esposo, né? No início você fazia de tudo para estar ali lado a lado com ele ou com ela, e depois você acha que é melhor estar com outras companhias do que com o seu cônjuge. Então, assim, isso é um sinal que pode pôr em risco, né? Por que será que aparecem esses sinais, né, de insatisfação, de não querer estar perto, de distanciamento? Eu entendo que isso acontece
quando você perde o interesse no outro, né? No seu cônjuge. Você perde a admiração, você perde a recíproca, né? Não é mais verdadeira. Né? Não tem mais aquela recíproca verdadeira, né? Há falta de reciprocidade. Não existe mais. Né? E quem comete esses erros? Normalmente os dois. Né? É assim, se eu me doar para ele, ele vai se doar para mim. Ele vai me enxergar, né? Ele vai me valorizar. Eu vou receber dele carinho, vou receber dele afeto, né? Se eu impressionado. O casamento é feito dessas coisas, né? Surpresas, de romantismo, isso aí. De impressionar, de você admirar, né? Porque se eu não tenho mais admiração por ele, ele automaticamente vai perder a admiração por mim. Porque ele vai pensar assim, poxa, ela já não tá mais nem aí pra mim. Não bota uma roupa ela já não pra se impressionar. Importa, ela já não se importa mais comigo. Então, automaticamente, ele vai enxergar dessa forma e ele vai me retribuir dessa forma. Ele vai me retribuir dessa forma porque... Perdeu a conexão emocional. Porque é do ser humano agir dessa forma, né? Porque é preciso os dois se entregarem ao mesmo tempo. Né? Não é só um lado que precisa se doar, os dois precisam estar se doando, né? Nesses aspectos de... Porque relacionamento conjugal é uma coisa linda. Mas precisa ter inovação diariamente. Há algumas tribos aí dizendo, não, fica só, viva pra você, né? A modernidade de hoje, algumas tribos pregam isso, né? Pregam isso e te dá esse suporte de que você pode viver, né? Mais feliz só. Mas não é nada disso. Você tem uma família, você precisa estar na sua família, você é membro da sua família, você precisa acreditar na sua família e valorizar a sua família. Né? O casamento é um presente de Deus, como já foi dito aqui no início. Né? É um presente. Não é uma maldição para você viver só, né? Para você dizer não ao seu relacionamento. Não, agora eu vou viver sozinha porque casado não deu certo. Não, isso aí é mentira de Satanás. Porque a Bíblia não diz isso. Amém? Então, o primeiro sinal, perda de conexão emocional. Verdade. Correto? Mandar um abraço aí pro presbítero Berg, que está nos assistindo, pastor Adilson também, um abraço aí para vocês que estão conectados aí conosco aí. Se quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Um beijo no coração de vocês aí. Segundo sinal, né? Segundo sinal que o casamento está em crise. Falta de assunto. Isso aí não falta pra gente, né? É assunto que, meu Deus do céu, a mulher fala. Ela não é muito de falar, não, mas quando eu chego do trabalho, ela começa a falar. Então, mas isso é bom. Isso é bom que sinaliza que o casamento não está em crise. Então, assim, ele fala que eu falo muito, eu falo assim, como assim? E eu de manhã, né? Antes de sair pro trabalho. Você quer continuar descansando e eu falando. Mas é bom porque tem assunto. Então, assim, quando você falta de assunto, né? Quando você perde a comunicação no seu casamento, né? Ou seja, um olhar para o outro e não pergunta mais o que você sente, o que você está sentindo, como é que foi o seu dia, aquele bate-papo natural, falta, né? De comunicação de marido total, e mulher, né? Como está seu coração, né? Como é que foi o seu dia. Aí, ao invés disso, cada um começa a falar assuntos aleatórios, assuntos que não tem nada a ver. Assuntos que não tem nada a ver com o relacionamento, né? Aí a conversa fica extremamente superficial. Então, assim, se você sente que não há mais comunicação, não há mais diálogo entre você e sua esposa, entre você e seu marido, isso também é um sinal de que seu casamento pode estar entrando em crise, né? Quando a conversa se torna rasa, né? Isso aí, conversa rasa. Não tem aquela... Superficial, né? Superficial, não tem mais aquele sabor, né? E aí, vou fazer o que para comida? Tanto faz. O que você fizer tá bom, olha só.
Já fica um negócio meio complicado. Não, o que você fizer tá bom. Ou seja, tanto fez como tanto faz. Tanto faz, né? Tanto faz. Esse tanto faz aí, cuidado, porque é um perigo. Ou seja, é mais um sinal. Primeiro sinal, perda de conexão emocional. Segundo sinal, perda de comunicação. Perda de contato, né? Contato assim íntimo mesmo, do toque, do beijo. Já não existe mais isso no relacionamento. Então... Não, existe sim, mas quando está com sinal de não alerta, de crise. Isso aí, de crise, aí não existe. Não existe mais. É um alerta. Percebe aí no seu relacionamento. Você está casado? Que nota você dá para o seu relacionamento hoje? De 1 a 10. Avalie aí. Se for abaixo de 7, então você tem que olhar para dentro de si e ver o que está acontecendo. Observar o que você errou, o que você pode melhorar, porque já é o alerta, né? Já fica esse alerta aí, porque a gente não pode deixar se enganar, né, por si mesmo, porque não adianta lá na frente, né, quando o seu casamento estiver totalmente desmoronando, você pensar, poxa, onde foi que eu errei? Será que não me doeu o suficiente? É mais complicado. Não é verdade, pastor? Vai, continua. Não, é isso, assim, dois sinais importantes, né? Que o casamento pode estar entrando em crise, nós passamos aí, perda de conexão emocional e perda de bate-papo, perda de diálogo. Você não tem mais relacionamento, você não se relaciona mais, né? Você não tem mais conversa. E aí, uma conversa coerente. E aí, quando entra as brigas, né? Aí entra as brigas. Porque você fala A, eu entendo B. Né? Aí pronto, aí começam as desavenças. O desentendimento, as brigas. Brigam por causa dos filhos, né? Ele culpa ela pelos filhos, pela criação dos filhos. Ela culpa ele pela criação dos filhos. E assim, nunca coloque a culpa no seu cônjuge, no seu esposo. Por motivo dos seus filhos. A responsabilidade é de ambos, né? Essa é a verdade. É importante saber peneirar, né? Separar esse lado, né? Porque os filhos precisam ser tratados, né, em comum acordo. Os dois precisam cuidar dos seus... falar sobre os filhos, educar os filhos, né? Em comum acordo, os dois juntos. Agora, nunca passar, né, o peso dos filhos para o cônjuge, porque vai surgir brigas, né? Vão começar as brigas, as ofensas, né? Assim também dos parentes, né? Assim também no trabalho, porque tudo vai ser motivo do estupim. Tudo vai ser motivo para explodir, né? O estupim. Então, não coloque a culpa no seu cônjuge, né? Dos filhos, principalmente, que convivem na nossa casa, com vocês. Saiba separar, né, os seus filhos, o assunto dos seus filhos, que precisa ser tratado, do relacionamento de vocês dois. Tá dando para entender, né? E o terceiro, a gente hoje vai citar 3 sinais, né? O terceiro e último sinal que a gente vai falar hoje. Falta de perspectiva para o futuro. Você não tem mais perspectiva de futuro. Você não planeja mais o seu futuro ao lado do seu cônjuge. Você tem sempre aquela mesma frase, né? Você tem sempre aquele mesmo discurso. Ih, esse casamento não vai mudar, não. Esse casamento não vai dar em nada, né? Esse casamento não tem mais nada para acontecer, né? Vai ser sempre a mesma coisa. Eu não quero mais saber de nada, né? Aí aquela velha história, a gente começa a enxergar que os cônjuges não têm mais planos um para com o outro. Eles parou por aqui, daqui para frente é cada um por si, né? Então assim, você não faz mais plano, você não planeja mais o seu futuro. É aquela velha história, você entende que seu casamento pode estar sinalizando uma crise aí. E tem muito casais, né, que vive dessa forma. Já não existe mais aquele elo, né, afetivo, né? Aquela cumplicidade, mas estão juntos, estão morando debaixo do mesmo teto. Às vezes até dormem em cama separada, né, em quartos separados. Estão ali para cumprir um protocolo diante da sociedade, diante da igreja, de repente.
né? Aparência, de repente porque trouxe toda a bagagem do relacionamento, né? Da casa dos pais, que era uma cultura, né? De geração em geração, e muitas coisas não vão se aperfeiçoar dentro do relacionamento com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa, porque... Muitas coisas não se deixaram ser tratadas, né? Você precisa conhecer o seu cônjuge, por isso que é importante conhecer o seu esposo, né? A sua esposa antes de casar. Porque você precisa conhecer ele bem. Porque os sinais também vêm antes, né? Porque os sinais chegam antes. Os sinais chegam antes, pode ter certeza disso. Então, e para você conhecendo bem o seu cônjuge, aquela pessoa, se você é solteiro e você pretende se casar, se você não precisa se casar, você precisa conhecer bem aquela pessoa que você está escolhendo para viver a sua vida, porque para você já saber lidar, como começar, porque a maioria dos casamentos eles têm maior dificuldade no primeiro ano, e é o primeiro ano de lua de mel, né? E os problemas acontecem justamente nesse primeiro ano. Por quê? Porque eles estão se conhecendo. E entende que não é aquela coisa toda, né? Que um tentou impressionar o outro, né? Aquela admiração toda e vê realmente, né? Que não é mais aquilo. E aí, como é que fica? Aí vem as crises, né? Chegam as crises. Eu estava lendo muito sobre isso, sobre pessoas que o marido compra, né, alguma coisa e já não fala mais para a esposa o que está comprando, ela é a última a saber. Então, a comunicação, como nós já falamos, é muito importante, porque isso traz vínculo para o casal, né? Sim, com certeza. Não tudo tem que ser planejado, né? Eu acho que tudo tem que ser planejado, tem que ser de comum acordo. Ambos têm que concordar, né? Porque senão é aquela velha história, né? Você toma uma decisão, não comunica a sua esposa, essa decisão pode vir a prejudicar todos da família no futuro, não é isso? Aí como é que faz? É muito complicado. A crise, ela sinaliza que está chegando. Então, assim, aqui nós citamos 3 sinais, né? Recapitulando, primeiro, perda de comunicação, não, perda emocional, né? É a perda de conexão emocional. Segundo sinal, perda de comunicação entre o casal. Você não tem mais diálogo com a sua esposa, você não tem mais diálogo com o seu esposo. E o terceiro sinal, você não tem mais perspectiva de futuro para o seu casamento. Então, assim, esses 3 sinais mostram que o seu casamento está em crise. E como nós falamos, nós não vamos tratar disso hoje. A gente vai dar uma palhinha aqui para a gente concluir, a gente já está concluindo, né? Para você resolver essas crises, né, no seu relacionamento, através desses 3 sinais aí que nós mostramos aí para vocês, o primeiro passo que você tem que dar na resolução da crise, você identifica que seu casamento está em crise. Em primeiro lugar, você precisa admitir que existe uma crise, porque tem pessoas que não admitem, né? Tem pessoas que pode estar o mundo caindo na sua cabeça, mas não admite, não, está tudo bem. E nós temos prova disso, porque ministrando para casais, a gente enxergava isso, né? A gente vê que o casamento ali não é aquilo tudo, né? E a pessoa não abre mão. O casamento mostra pistas diante das lições que não é aquilo tudo que eles estão tentando passar, né? Mas ficam ali retendo, né? Retendo, achando que, de repente já não tem mais interesse, né? Ou acha que é aquilo ali mesmo, que casamento é que aquilo. Tá tudo certo. E tá dando para levar, né? Do jeito que tá. Isso é comodismo, né? Um relacionamento cheio de comodismo. Isso aí não é bom. Porque não vai dar, não vai ter um bom retorno mais para frente. Porque pode vir aí um adultério, pode vir aí uma traição, pode vir tantas coisas, né? Para terminar, né, e destruir esse relacionamento. E como é que você vai agir se isso acontecer? Tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? Ou eu já vi muito assim, pessoas que entendem, que preferem não perceber. Faz vista grossa diante de muitas coisas. Olhar de paisagem, cara de paisagem, né? Não, eu não vou procurar, porque sabe que se for procurar vai encontrar alguma coisa. Vai encontrar isso aí. Então prefere deixar assim, do jeito que está. Mas isso
Não é o que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que nós devemos nos doar, precisamos tratar, precisamos governar bem a nossa casa. Sim, isso aí. Para que você possa também ajudar outros, né? Você governar também, cuidar das coisas do Senhor. Então, não se engane, porque... Identifique a crise e entenda que existe... Assim, fale para você mesmo, não, realmente está em crise, nós precisamos tratar disso. Essa é a primeira Olha dica. Olha para dentro de si, isso né? Aí, é a primeira dica. Acorda, né? Olha para dentro de si, porque nós queremos muito sempre apontar o erro para o outro. Nós já falamos isso na outra live, né? E você não entende que é você que precisa mudar, né? E até pede a Deus para o esposo mudar. Ora para o esposo mudar. Muda ela, muda ele, mas você não quer mudar. Você tem que dar o primeiro passo. Né? Você não quer mudar, você não quer ser tratado, você não quer trabalhar, porque você acha que você não precisa, né? O problema está no outro. E não. Normalmente o problema está... Aí uma amiga fala assim, alguém fala assim, mas sempre as mulheres que têm que ceder? É sempre as mulheres que têm que ceder, os homens não. Ceda, né? A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, né? Que a mulher sábia, ela edifica. Está em Provérbios? Me pegou, me lembro. A mulher sábia de Provérbios, né? Vamos lá. Segundo lugar, nós precisamos, aí a famosa empatia, né? Nós precisamos entender, faz-se necessário entender o que o outro está sentindo, né? Você se colocar no lugar do outro. Não adianta você ter ali o seu sentimento egoísta, achar que você está sempre certo, que você mais ou menos acabou de falar. Você achar que está sempre certo, você achar que o outro é que vai mudar, o outro é que tem que mudar, não. É a famosa empatia. Você tem que procurar entender, um exemplo, num problema, eu tenho que procurar entender qual o seu ponto de vista disso, como é que você se sente. E vice-versa, você tem que procurar entender o que eu estou sentindo. Né? É muito importante isso. Você o segundo degrau, né, para que você possa, depois que você identificou que o seu casamento está em crise, que você possa estar dando aí passos para ir de encontro à solução, né, é esse. É entender o que o outro sente. E o terceiro lugar, nós precisamos entender que as crises, isso aí é importante, as crises nas nossas vidas são divisoras de águas. As crises, elas servem, isso aí é muito importante, para fortalecer relacionamentos, para fortalecer, se você identificar isso, que aquela crise que você está vivendo ali naquele momento, ela vai passar, você em Deus vai conseguir diluir aquilo tudo, você tem que entender que lá na frente você está mais forte. Com certeza. Você sobreviveu àquela crise ali, você tem que entender que lá na frente você está mais forte. Enquanto muitos casamentos fracassam, né, depois de uma crise, os cônjuges que sobreviveram a essa crise, né, aos tempos difíceis, aos tempos de investida satânica contra o seu relacionamento, eles costumam dizer com uma frequência grande, né, quando eles olham para trás, nós somos mais fortes. É o nosso caso, né, que nós passamos poucas e boas. Poxa. E assim, a gente não queria vencer, nossa ideia era ir um para cada lado, e a gente, através do Casados para Sempre, começou a fortalecer ali a nossa união, começou a fortalecer o nosso casamento, e hoje a gente olha para trás e vê que a gente é mais forte. Nada vai nos abalar, não sei, mas a gente tem um preparo em Deus para suportar e superar crises, né? Porque nós já superamos muitas, né? Não foram poucas. Então, assim, entenda de uma vez por todas que o que você está passando hoje é um divisor de águas. Se você sobreviver a isso juntamente com o seu esposo, com a sua esposa, tenha certeza que lá na frente você vai se sentir mais forte. E quem sabe Deus te capacita para que você, através dessa experiência, possa abençoar outras vidas. Né? E também assim, eu entendo que o casamento, ele não é uma competição, né? Que você vai competir com outros jogadores, não. Com um jogador que é seu esposo ou sua esposa, não. Nunca vi. É uma só carne disputar, né?
O casal é uma só carne, então vai disputar com o quê? Com a própria carne? Não tem lógica, né? Vai entristecer, né, a carne, né, o outro. A única coisa que vai acontecer é trazer tristeza pro coração do outro. Porque em meio às discussões, em meio à falta de compreensão, em meio às afrontas que vão falar um pro outro, né? Isso tudo é competitivo, é muito competitivo. E a palavra do Senhor nos ensina totalmente a agir diferente, né? Vamos ser mansos, vamos ser leves, né? Não vamos afundar com o barco, porque o casamento é meio parecido com o Titanic, né? Projetado para dar certo, né? Algo que foi projetado para dar certo, mas que não deu, como muitos casamentos foi projetado para dar certo, mas não deu certo porque afundaram, né? E assim, quando nós colocamos o Senhor no centro do nosso casamento, o Senhor restaura, porque a gente não precisa deixar nosso casamento morrer, acabar, porque tem um Deus para salvar, né? Sim, o relacionamento do casal. Porque Deus está presente ali. Mas que o casal quer Deus tratar, restaurar. E o nosso casamento foi restaurado por 2 vezes. Por quê? Porque um lutou pelo relacionamento. Em uma ocasião, os 2 lutaram, mas em outra ocasião, um lutou. Então, quando existe o amor, vale a pena, né, lutar, vale a pena insistir. Quando você ama, você ganha forças para lutar. Então, Deus restaura, Deus ouve as orações, Deus trabalha, porque Deus é o Deus de família. Amém. Deus de família unida. Amém? Então, identificamos aí os sinais, né, de como o seu casamento pode estar em crise, e demos aí 3 pequenas dicas que você pode contornar isso aí. Na semana que vem a parte 2, né? Como sair da crise do casamento. Aí sim, a gente vai explorar mais, né? Mais meios, mais mecanismos. E assim, estiveram com a gente hoje, eu já citei, né? Agora entrou o pastor Ramon aí. Quero deixar um abraço aí para o meu amigo, pastor Ramon, está nos assistindo aí. Paz do Senhor, homem de Deus. Pastor Adilson também esteve conosco. O Adalcio, meu amigo Adalcio Silva aí entrou também. Então assim, compartilhe essa live, Isso. Bota aí nos grupos que você faz parte, compartilha aí, coloca lá no seu feed de notícias. Quem sabe alguém vai assistir essa live mais tarde e vai ser abençoado. Amém? Então assim, eu queria pedir você que orasse. Amém. E a gente vai estar finalizando. Aqui estão alguns resultados da web. Ao vivo é assim mesmo. Amém, glória a Deus. Amém. Ao vivo é assim. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te louvamos, Senhor, mais uma noite, Deus, na Tua presença, porque Tu és bom, Tu és santo. E nós estamos aqui, Senhor, como família, intercedendo por outras famílias, Senhor. Estamos aqui como casal, intercedendo por casais, Senhor, que muitas das vezes, sim, possam até estar se encontrando com seu relacionamento, Senhor, desativado, Senhor, em ruínas, Pai. E eu te peço, meu Senhor da glória, que Tu entres de encontro nestes lares, Senhor, nestas famílias, nesse casamento, Senhor, que Tu possa restaurar, Senhor. Ó, meu Pai, só Tu podes fazer, Senhor. Que os Teus filhos possam ter entendimento, Senhor, que muitas das vezes é melhor descer um degrau, muitas das vezes é melhor ceder, Pai, para que possam ser felizes juntos, Senhor. Em nome de Jesus, traz esse conhecimento, Deus, a cada coração nesta noite que precisou ouvir, Senhor, essa palavra. Em nome de Jesus, em Ti nada está perdido, Senhor. Nós somos testemunhas vivas do Senhor em nosso relacionamento. Por isso, em nome do Pai, Senhor, fica com cada casal, com todos aqueles que estão ouvindo essa live, que ainda irão participar dessa live, Senhor, que Tu possas falar grandemente. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Amém. É isso aí, gente. Até a próxima quinta-feira
nossa próxima Blitz conjugal. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um final de semana abençoado, que Deus abençoe sua vida, seu casamento. Fique na paz do Senhor, um beijo aí no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.